Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 27 de março e este é o seu Diário Econômico. E de fato, o nosso Banco Central aqui adotou um tom mais conservador na ata da sua última decisão, mais do que o próprio comunicado da semana passada já sugeria. Não sou só eu que estou dizendo isso, mas também aquele algoritmo que eu citei ontem, que tenta ler o sentimento dos documentos do BC e traduzir isso tudo em caminhos possíveis da Selic. Aliás, se esse nosso termômetro tiver certo, duas coisas saltaram aos olhos. O tom supostamente da ata já seria consistente com uma Selic parada no futuro próximo, o que eu acho um exagero, mas eu já qualifico o porquê, e também que essa foi das maiores discrepâncias do período Roberto Campos entre o tom da ata e o tom do comunicado da decisão. A ata foi muito mais cautelosa. O cuidado para não levar a ferro ao fogo de qualquer forma esses pontos é que no fundo o Copom nessa ata buscou falar muito mais das dúvidas que ele tem no seu balanço de riscos do que de fato descrever o seu cenário base. Mas enfim, eles estão mais inseguros com o futuro. Eles têm citado o cenário externo que ainda é volátil, que exige cautela, enquanto aí também o cenário doméstico e de consumo permanece resiliente, que existe uma maior atenção deles com o mercado de trabalho que está bem aquecido e também uma maior incerteza nas perspectivas com a inflação, se a gente ainda considerar que as expectativas inflacionárias seguem descoladas da meta. Essa nova comunicação não indica necessariamente uma mudança no ciclo total de cortes, como eles já frisaram antes, mas sugere cortes mais lentos de taxa a partir talvez de junho. Aqui a gente manteve a nossa taxa terminal estimada aí para 2024 em 9,5% ao ano, mas a gente revisou o ritmo do ciclo. Eu entendo que eles cortam 50 pontos na próxima decisão, para 10,25 de Selic, mas depois eles vão no passo de 25,25 de junho em diante. Em junho, particularmente, tem também a reunião do Fed, que o mercado precifica um novo início de cortes ali do juro americano, certo? Se o Fed não entregar lá nessa ocasião, isso fortaleceria ainda mais esse meu cenário novo. Outros fatos de curto prazo que conversam com essa prudência deles. O IPCA 15 de março ficou acima do previsto, com a inflação de serviços surpreendendo negativamente em termos de mais inflação. Os contrapontos positivos acabaram sendo a deflação dos bens industriais, um tanto fora da sazonalidade para o período, e também a média dos vários núcleos de inflação, fora só os serviços, que passaram a rodar abaixo de 4% ao ano. Fora isso, hoje o Ministério do Trabalho também solta o número do mercado de trabalho formal. O consenso tem uma criação forte de 235 mil postos, mas ontem o ministro Rui Costa disse que o CAGED vai trazer, abre aspas, números extraordinários. Ponto então para o consumo e para o PIB mais forte, mas ponto também para a preocupação do Copom com os possíveis efeitos desses salários sobre a inflação de serviços. Outro ponto que foi até pouco debatido pelo BC, mas que segue como um risco latente, são os furos nas contas públicas. O mercado parece não ter motivos para rever o déficit estimado para esse ano ainda, que está girando ali na previsão da galera em torno de uns 80 bi de reais, por conta do bom desempenho que a gente está vendo da arrecadação nesse começo de ano. Mas saibam que quando eu faço os devidos ajustes no rombo federal, tirando ali todos os eventos extraordinários e qualquer ajuda que o PIB e o ciclo econômico está dando, o tal do resultado primário estrutural que os economistas estimam, tem rodado nas minhas contas perto de 2% do PIB nos últimos 12 meses, negativo obviamente, e com tendência para baixo. Estou falando de uma coisa, algo ali perto de 200 bilhões de reais de furo recorrente nas contas do governo federal. Quando eu vejo esse número e algumas dessas dinâmicas aí, ele me lembra muito aquela alegoria do castelo de areia, que a gente nunca sabe qual é o grãozinho de areia que vai acabar derrubando ele. E aí, se a gente junta tudo, então, dessa conjuntura brasileira de PIB mais forte, reajustes reais maiores, inclusive do salário mínimo, um dólar forte que segue fazendo hora extra lá fora e uma postura fiscal pouco austera, eu acho que é razoável mesmo a gente se perguntar se tudo isso é compatível com uma Selic ainda mais baixa e um IPCA girando em 3%, com margem de manobra, obviamente, e gordura razoável aos olhos do BC. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.